Ah, boa noite a todos. A Angela está conectando o microfone. Elaine, boa noite, meu coração. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou começar conversando com Boa vocês. noite, Eli. Tudo bem, meu coração? Tudo, tô aqui já deitada aqui de castigo, tomando conta do marido que fez cirurgia hoje. Ah, que legal! Mas é a cirurgia do quê que ele fez? Do dente, Do é dente. aquela do dente que eu Ah, tinha te que falado. ótimo. Não, então, tô feliz por ele. É uma dor que é pro bom, pro bem, né? É, mas Que bom. coitado, dá até dó. Hoje vamos explicar um pouquinho sobre algumas condições do Kabbalah. Vou passar com vocês algum conceito, né? O primeiro conceito que a gente vai explicar hoje sobre o Kabbalah é a diferença entre o Kabbalah, porque ele difere de ser uma religião. Ele é considerado uma ciência, uma sabedoria científica que já existe há 4.000 anos, já primeiros indícios foi de Abraão. Abraão foi o primeiro cabalista. E por que se difere de uma religião? A sabedoria do Kabbalah é totalmente oposta à fé cega. E foi uma das coisas que me encantou no Kabbalah. Porque eu sempre tive problema, eu estudei a religião católica, né? Fiz todas as coisas da Cresima e tudo quanto. E muitas vezes eu perguntava algumas coisas sobre a Bíblia, principalmente para os padres e tudo, e eu tinha sempre as respostas de que você precisa deixar de ser São Tomé, de viver para crer, você precisa simplesmente acreditar e basta, né? E eu olhava aquilo e eu pensava, gente, mas então existiu Adão, existiu Eva, meu Deus, como é que existiu Adão? Eu tinha dificuldade em compreensão mesmo da palavra, assim, era difícil para mim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então vocês já devem perceber, eu não li a Bíblia inteira, faltam 4 livros, mas eu já li grande parte dela. E tinha muita coisa que eu questionava, e eu dizia, eu me lembro quando me falaram, gente, não leia Apocalipse, porque Apocalipse fala do final, não leia Gênesis, porque se você ler Gênesis, você vai ler e você vai enlouquecer. Ah, qual foram os primeiros livros que eu tentei ler? Gênesis e Apocalipse, claro, né? Eu queria saber, será que eu vou ficar louca mesmo? Vamos ver o que acontece com esse povo, né? E eu realmente tinha dificuldade de interpretação. Então, eu acho que o Kabbalah trouxe para mim, por ela ser totalmente oposta à fé cega, né? Porque o cabalista ele acredita que a gente tem que questionar tudo e depois a gente se certifica de que a gente está aprendendo e que o que a gente está aprendendo está funcionando. Então, essa é a filosofia do Kabbalah. Primeiro de tudo, a gente questiona tudo. Depois que a gente questiona tudo, a gente põe em prática. E depois que você põe em prática, você vai descobrir se aquilo funciona ou não para você. E isso, para mim, é encantador. Porque quando eu fui estudar os fundamentos cabalísticos e comecei a entender que o fundamento de não ser não ser uma religião porque se diferencia desse fato, a religião normalmente é a fé cega, é a fé que diz tenha fé e basta. Não precisa ter uma explicação para você ter fé, apenas acredite. E eu gosto dessa coisa da explicação, eu gosto de entender a história, né? Eu já tinha estudado os egípcios, já tinha lido o livro dos mortos dos egípcios, que eu acho lindo. O livro dos mortos é o primeiro livro da humanidade que a gente pode considerar livro de verdade, que foram escritos em paredes. E o livro dos mortos do Egito, os livros dos mortos egipcianos, ele conta que os egipcianos acreditavam que a gente tinha que passar por 42 portas quando morria, que tinha a deusa de Maá. Eu já falei algumas vezes nos cursos sobre a filosofia egipciana e as crenças dessa filosofia. E que a gente passava por 42 portas e que os egípcios acreditavam que o coração dele seria pesado quando ele morresse. E então a deusa de Maá, que é a deusa da justiça, pesaria o coração e a partir do peso do coração ele seria revelado. E como é que o coração pesa ou o coração não pesa? Porque os egipcianos eles trabalhavam com 2 mundos, o mundo real e o mundo imaginário. E quando a gente fala do mundo imaginário, às vezes vocês podem pensar assim, então o mundo imaginário seria aquilo que a gente imagina na cabeça. Não, o mundo imaginário é tudo que é material. Para os egipcianos, tudo que era material era um mundo imaginário que fazia parte dos 99%. Lembra que eu expliquei para vocês que o mundo é dividido no mundo do 1% e o mundo do 99%? Esse mundo do 99%,
É o que se encontra a percepção humana. Então, quando a gente fala do mundo do 99%, nós estamos falando um mundo de absoluta ordem, perfeição e luz. E aí a gente está falando que o mundo egipciano real é o mundo dos 99%. É o real. É um mundo de percepção, de luz, onde não há sofrimento, onde as pessoas são felizes sempre, onde existe plenitude, serenidade. Quando a gente está falando do mundo do 1%, nós estamos falando dos 5 sentidos. Para eu explicar para vocês como funciona o mundo dos 5 sentidos, eu posso dizer a vocês, por exemplo, imaginem que vocês estão andando na rua e que vem a sombra de vocês no chão. Vocês estão enxergando a sombra, mas vocês não conseguem tocá-la. E por que vocês não conseguem tocar? Porque ela não é real. Então, esse mundo dos 5 sentidos é o mundo que não é real. É o mundo que você não consegue tocar. Você está vendo a sombra ali, mas ela não tem a corrente sanguínea, ela não tem a vida, ela depende do seu movimento para poder ter vida. Então, esse mundo dos 1%, que é os 5 sentidos, é um mundo onde você consegue tocar e experienciar as coisas. E o mundo dos 5 sentidos é o mundo onde vive o que no Kabbalah vão chamar de Satanás. Quando a gente usa a palavra Satanás no Kabbalah, a primeira vez eu fiquei bem assustada com o termo cabalístico Satanás. Eu falei, nossa, que coisa mais esquisita. Satanás em hebraico chama-se adversário. Então eles usam a palavra, o termo Satanás, porque ele está dizendo do oponente, do adversário. E para eles, quem é o Satanás? É o ego. Olha que estranho. Então, para eles, o oponente de todos os seres humanos está dentro dele próprio e participa do mundo dos 5 sentidos. E qual que é, como tudo na vida tem um propósito. Satanás, que é o adversário, né? Eu vou usar o nome adversário para algumas pessoas não se assustarem então, tá bom? Mas o adversário, o ego, qual que é a proposta dele em vida? A proposta dele seria criar o seu tikkun, te dar a oportunidade de corrigir alguma coisa. Então ele vem com uma proposta, como tudo que acontece tem um porquê, e esse porquê do adversário, do ego, do oponente, é trazer a vocês a oportunidade de evoluir, oportunidade de ter contato com a luz, oportunidade de ter contato com a alma, com a luz da alma. E essa oportunidade de ter contato com a luz da alma, ela se dá através do mundo dos 5 sentidos. Então eu preciso estar vivendo aqui no mundo dos 5 sentidos para poder ter contato com isso, com o oponente, com o adversário. Senão eu não tenho contato com isso. Os egipcianos, se vocês forem estudar a filosofia, inclusive se vocês quiserem um livro, eu posso colocar para vocês em PDF lá no grupo. Eu gosto de livro físico, mas eu tenho quase tudo em PDF, porque o pessoal me pede muito. Eu me recordo que me chamou muita atenção da frase que eles faziam quando eles erravam a escolha de um tikkun, de uma correção, quando eles erravam na escolha da atitude que eles tinham que ter. Então, sei lá, ficavam nervosos ou eram impulsivos, faziam algo que não deveriam ter feito. Eles faziam a seguinte revelação com a boca. Eles falavam a seguinte revelação: meu coração não deponha contra mim no tribunal dos mortos. E por que eles faziam essa afirmação? Meu coração não depõe contra mim no tribunal dos mortos. Porque eles acreditavam que o coração seria pesado. E se o coração fosse pesado e pesasse mais que uma pena, a deusa Maá não deixaria que eles subissem ao céu. Eles tinham que voltar. Então a punição deles, já que eles estavam apegados à terra, era descer e ficar vagando. E se a deusa Maá deixasse que eles passassem, né? Vamos supor que ela estava de bom humor, coração pesou menos que uma pena, e aí sobe lá, né? Vai todo mundo lá para cima. Eles ainda têm que passar por 42 portas para fazer 42 afirmações reais, tá? E a cada porta tinha um escorpião que tinha a cara de um bicho, e esse escorpião comia eles caso a afirmação fosse irreal. Então, por exemplo, eu não matei. Então, se ele tivesse matado e ele fizesse a afirmação, ele era comido.
Eu não olhei a mulher do próximo, não olhei o homem do próximo. Se fosse falso, ele era comido. Então, ele ainda tinha que passar por 42 aprovações. Então, vocês pensam que era fácil a vaga no céu? Vocês me desculpem, não era fácil, não. A vaga no céu era bem difícil, concorrida, tinha 42 portas. Aí, chegou depois de Abraão, que é o primeiro cabalista, que veio da onde trouxe a filosofia dos egípcios para a Bíblia, né, a tradução bíblica, tanto que a gente tem o primeiro livro, que é o livro o livro da formação, que é o livro que escreveu Abraão. E aí, depois de Abraão, chega Moisés. E Moisés, também cabalista, escreve os 10 mandamentos a partir dos 42 mandamentos que os egípcios obedeciam. Se vocês pegarem os 10 mandamentos, eles são baseados nas 42 portas dos egípcios. Entendem que isso aí já vem de muitos anos. Não é uma coisa que foi inventada agora. É uma coisa que já tinha tudo por escrito. E hoje, por que então hoje, Vivi, a gente está recorrendo tanto à sabedoria da metafísica? Por que a gente está recorrendo tanto às leis universais? O que a gente busca tanto com relação a isso, né? O que a gente realmente está querendo da vida, né? A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Vou colocar algumas cenas para vocês poderem comprovar isso que eu falo para vocês. A gente está vivendo tempos que, infelizmente, por mais que a gente chegou ao ponto de conseguir conquistar o que a gente teoricamente deseja, né? A gente ficou com dificuldade de ser feliz. Quem assistiu essa cena aqui? Quem assistiu o tapa, né? O slap do Will Smith? Quem que assistiu, ouviu ou recebeu, adolescente mata a mãe e o irmão porque foi proibido de usar o celular? Quem está vendo a questão da guerra? Estou dando exemplo para vocês, tá? Nesse caso aqui, em teoria, ele estava defendendo a esposa dele que tem uma doença terminal. E eu, gente, eu não vou julgar, porque eu tive meu pai com uma doença terminal, estava falando com meu marido hoje sobre isso. Que se alguém fizesse uma piada de um câncer de fase terminal para mim, talvez eu tivesse, meu cérebro reptiliano, tivesse uma reação muito parecida com a dele. Porque só quem vive o estresse diário de uma doença em fase terminal é que sabe como que é difícil, né? Uma doença degenerativa, uma doença de fase terminal, sabe o quanto é difícil e o quanto isso não dá para ser motivo de piada. Então, eu consigo enxergar o quanto deve ter doído nele o tipo de coisa, né? Porém, um homem que não controla seus atos é como uma cidade sem muros. Ele ali, naquele momento, está vivendo o mundo dos 5 sentidos. Ele teve a sensação dentro dele e o que ele se tornou ali foi o efeito. O rapaz fez a piada e ele se tornou o efeito. Vamos dar uma segunda opção para ele, né? O que poderia ter acontecido? Ele poderia simplesmente ter pego o microfone, que ele estava ali, e ter dito, olha, gente, eu sei que vocês estão rindo de uma piada, né? Eu tenho uma esposa que ela tem uma doença degenerativa, e é uma doença que acontece assim, assim, assado. No dia a dia, nós passamos por isso, aquilo. E eu sinto muito, mas essa piada não é engraçada, porque as pessoas, as famílias que sofrem com isso, sabem o quanto é difícil de lidar com isso no dia a dia. Então, ele poderia ter, inclusive, criado um processo de consciência entre as pessoas que estavam ali naquele momento. Isso não aconteceu, né? Esse garoto eu comentei a semana passada, ele tem, quando você lê a ficha, né, do que aconteceu, escuta o áudio, ele tem um cérebro bem psicopático. Ele não apresenta nenhum tipo de remorso com base ao que ele coloca ali no áudio, com o que ele está contando, né? Então, gente, isso tá mais comum, tá mais perto da gente do que a gente imagina, tá todos os dias aí, né? Se eu perguntar hoje para vocês assim, gente, no relacionamento com os filhos de vocês, no relacionamento, de repente, com sua esposa, com o seu marido, ou no trabalho, vocês se recordam hoje, na rotina de hoje,
algum fato que tenha acontecido com vocês, aonde vocês se sentiram desafiados pelo ticum de vocês, assim? Teve algum desafio? Pensa no momento que você viveu hoje que foi muito difícil, né? Tenta sentir o que você sentiu naquele momento que você estava nesse momento difícil aí, né? E observa o que o adversário falou para você, o que seu ego falou para você naquele momento. Entenda qual que é a voz, né, do adversário. Quem quiser pode escrever para mim aqui no bate-papo o que o adversário disse, o que o ego falou, o que ele colocou para vocês como ordem, como sugestão. Tenho certeza que o rapaz, o Will Smith, ele teve uma voz que falou com ele e ele obedeceu a voz. E agora, não importa o quão bom ou ruim ele seja, ele está na escuridão porque ele não aceitou acertar o interruptor da luzinha ali. E é assim que é a vida todos os dias, gente. A todos os minutos. Talvez o ticum seja um pouquinho maior, o ticum seja um pouquinho menor, né? Mas a voz fala, né? Ele tá... Aonde já se viu, você vai deixar quieto? Ele tá provocando... Tá falando da sua esposa. Só você sabe o que você tem passado. Vai lá e coloca ele no lugar dele. A fala vem, a voz vem. E essa é a voz com quem a gente discute e briga. A gente não briga com as pessoas. A gente não briga com quem aparece na sua frente, né? Todas as pessoas que chegam até você, elas têm um propósito. E quando a gente está brigando pelas pessoas, a gente está personificando o aprendizado. Vocês podem ter certeza que quando a gente personifica o aprendizado, a gente está no mundo dos 5 sentidos. É isso que a gente precisa entender. Quando você personifica, você está no mundo dos 5 sentidos. E o mundo dos 5 sentidos é um mundo onde a felicidade é momentânea, o prazer é imediato, você vai ter aquele momento de alegria, mas aquele momento de alívio, porque o mundo dos 5 sentidos te traz alívio, né? Você precisa fazer dieta, você tá com vontade de comer uma torta, você vai lá e come a torta inteira, ele te alivia. Ele não vai trazer a você nenhum benefício, mas ele traz alívio. Eu tô com raiva e eu falo tudo que eu quero para aquela pessoa, ele me alivia. É como se usasse um band-aid para fingir que a gente não tem um machucado. Então seria mais ou menos assim. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? O mundo está cada vez mais maluquinho. E o que as pessoas estão buscando é aliviar-se desse mundo, né? Aliviar o que elas estão sentindo. Nós estamos buscando alívio. Nós estamos buscando proteger o nosso ego. A gente está buscando todo o tempo o que as pessoas vão pensar de mim, ou como as pessoas vão olhar para mim, ou como as pessoas vão me ver. A gente está buscando o tempo todo se proteger e se aliviar. É isso que a gente busca, né? Por mais que as pessoas digam para você assim, o que eu busco é ser feliz, né? E olha que bacana, o Kabbalah, o único intuito do Kabbalah não é ganhar um prêmio Nobel. O Kabbalah ele tem como intuito apenas ensinar você uma felicidade simples e permanente, uma serenidade permanente. É só isso. Todo aprendizado, gente, a verdade autêntica, eu descobri ao longo de muitos anos que ela é muito simples. A verdade autêntica, ela é simples, que dá para se explicar para uma criança. Tudo aquilo que é muito complexo é porque não é real, não é verdadeiro. Se é do mundo real, é muito simples. É tão simples que é assustador, mas é simples. Não tem muita dificuldade de entender. Então, para vocês terem noção, por exemplo, Isaac Newton era um cabalista. Platão, ele foi para o Egito estudar Kabbalah. E é dali, do Egito, que nasce, depois que ele foi estudar o Kabbalah, o mito, o tão consagrado mito da caverna. Que quem não teve a oportunidade de conhecer, vale muito a pena, onde descreve o mundo dos sentidos e o mundo
dos 99%. Então, ali ele vai descrever claramente qual é isso, né? Eu tenho uma frase que eu uso desde que comecei a aplicar o Kabbalah na nossa vida, e essa frase eu uso e uso em tudo. E todas as vezes que eu tô chateada com alguma coisa, que de repente eu me frustro ou que algo acontece como eu não gostaria, eu repito ela como um mantra. Eu repito em italiano, mas eu vou falar em português para vocês também. Il meglio accadrà sempre. Quem me conhece sabe que eu falo sempre isso. Il meglio accadrà sempre. Il meglio accadrà sempre significa o melhor vai sempre acontecer. Então eu repito sempre isso. Il meglio accadrà sempre. E eu repito e isso funciona. E funciona porque é real, gente. Não importa se o que você quer é aquilo que está acontecendo, mas você pode ter a certeza que o caminho é aquele. Não importa como é que esse caminho está acontecendo, tenha certeza que o caminho está certo. O melhor cadrá sempre. Então, quando a gente pergunta assim para um cabalista quem nós somos, ele vai responder com uma frase muito pequena: nós somos desejo em movimento. Como assim, Vivi? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você é um desejo em movimento. Você acorda e fala: ah, eu vou lá tomar um café. Ou vou lá escovar o dente. Preciso usar o banheiro. Vocês são desejo em movimento. E o que vocês fazem com esse desejo é atender às próprias necessidades. E muitas vezes atender as dos outros à sua volta. Mas na maior parte das vezes a gente é um pouco egoísta, né? Dos 24 horas do nosso dia, a gente passa praticamente tirando as 8 de sono, que também é um egoísmo próprio para nós mesmos, né? Que está usando para a gente mesmo. O resto a gente passa aí 1 ou 2 horinhas fazendo alguma coisa para qualquer um, mas o resto a gente está sempre fazendo para nós mesmos, né? Desejo é o que nos move e nos movimenta. E aí o Kabbalah vai explicar que a gente existe em 3 formas de desejo diferentes. A gente existe 3 níveis de desejo, né? O primeiro nível de desejo é o mais primitivo, que é abastecer uma necessidade básica, impulsiva, instintiva, reptiliana. Seja deixar a raiva me dominar e dar um tapa na cara de alguém. É uma necessidade primitiva, reptiliana. Seja alguém, sei lá, eu me cutuca, eu me assusto e tenho uma reação, mas é um cérebro reptiliano. É uma necessidade primitiva, biológica, de ataque, defesa, é uma necessidade biológica de comida, de sono. Então, é a parte primitiva. Depois a gente tem o nível 2, que é honra, prestígio e reconhecimento. E depois a gente tem o nível 3, que são formas de raciocínio mais elevada, que são pessoas que vão apostar na parte filosófica, em conceitos filosóficos, que é onde as pessoas estão descobrindo um universo mais filosófico, né? E aí vem as outras ondas, que são as ondas mais espirituais, mas todos nós temos esses 3 níveis, partindo para o espiritual nós teremos 4, porém, de sólido, de normal, cada indivíduo tem maior grau ou menor grau, de acordo com esses perfis. Então, vocês vão encontrar indivíduos que estão muito mais no primitivo, que são os reativos. Então, eles estão ali no primitivo, eles estão reagindo a tudo que acontece. Então, perdi emprego, estou com raiva do fulano, não quero olhar para a cara do ciclano, odeio o meu irmão, odeio a minha irmã, porque o mundo é ruim comigo. Normalmente, no primitivo, as pessoas estão colocando a culpa, né, nos demais. Elas não estão preocupadas com o que está acontecendo. Elas estão primitivo mesmo, estão numa esfera mais primitiva. Ou seja, elas estão preocupadas em culpar o outro por aquilo que acontece com elas. Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa que houve alguma coisa comigo na minha vida, enfim. Elas estão primitivas. Depois a gente tem a pessoa que procura honra e prestígio, que são as pessoas mais egóicas, que são as pessoas que estão voltadas ao eu. Eu faço por mim, eu quero para mim, eu quero o reconhecimento, eu quero a glória, eu quero que o meu filho seja bom, eu quero que a minha universidade seja melhor, eu quero que o meu trabalho seja reconhecido, eu quero, eu quero, eu quero. Então elas estão numa esfera muito mais egóica e que o ego aparece com mais frequência. No terceiro nível, elas começam a uma linha de raciocínio mais elevada, a pensar ou se questionar por quê, como, para quê,
começam a adquirir mais autoconhecimento e entender que, de repente, entre o céu e a terra tem mais que urubu e avião. Começa a tentar descobrir ali que tem um meio termo na coisa, né? E já no nível mais espiritual, onde elas abrem mão do mundo dos 5 sentidos para viver num mundo não reativo. Então, óbvio que nós, na maior parte das vezes, não vamos atingir esse nível de maturidade espiritual que nos permite a ser, né, santos. Não é simples, né? Tomara a Deus que vocês consigam, eu vou torcer por vocês. Eu tô na luta ainda, não cheguei lá, mas a luta é diária e constante. Então, é importante que vocês entendam que o desejo no Kabbalah é representado por um recipiente, um vaso. Todas as vezes que vocês verem um cabalista falando do vaso, o que ele está falando é o seu abastecer dos desejos. E tem pessoas que o vaso é menorzinho, tem pessoas que o vaso é maiorzinho, né? E aí a gente pode contar uma história de um pescador que estava pescando e um outro rapaz chegou com um barco perto e começou a ver o cara pescar. E o amiguinho ele percebeu que o cara do lado que estava pescando catava um peixe, media e jogava no lago de novo. Catava um peixe, media e jogava no lago. Então, curiosamente, ele perguntou, mas o senhor está pescando tanto peixe, por que você está medindo o peixe? Aí ele falou, é porque a minha panela, ela tem 30 centímetros, então o peixe que tem mais de 30 centímetros não cabe na minha panela, então eu descarto o peixe. Algumas pessoas vão ler esse significado dizendo, uau, que desapego. Ele está certo, ele não tem que levar o peixe que não cabe na panela dele, né? Que foi a primeira ideia que eu tive quando eu li essa história, tá, gente? Nosso cérebro é miserável. E por que não, né, que ele não compra outra panela? Por que não tentar um outro recipiente? Por que não ampliar o recipiente? Não, porque o peixe tem que caber na panela. Então a gente vê quanta gente foi programado para não desejar mais que aquilo, para não querer mais que aquilo, ou para se conformar com aquilo. E o mundo é um universo de abundância. É um universo que está ali para servir você tanto quanto você serve a ele. Não adianta você me dizer que o universo vai servir você se você não faz absolutamente nada em troca dele. Mas ele está ali para servir você da mesma forma. Ele está ali para te dar abundância da mesma forma que você, né, dá. Então você está na sua casa, você tem um monte de coisa na sua casa que você não usa. Quando você resolve, ao invés de vender essas coisas, doar para alguém que precisa, automaticamente você está dando ao universo a chance de repor essas coisas. Então, para você, aquilo que você não está usando vale, sei lá, R$ 10, R$ 20. Às vezes a pessoa não tem R$ 10 e R$ 20, só que naquele momento ela está ali pedindo ao universo para trazer aquilo que você tem de sobra e aí cai na mão dela. Porque o universo faz o processo de separação, de reinclusão, reorganização da própria energia. É assim que funciona. Eu me lembro, a gente estava saindo da Inglaterra e nós compramos camas novas lá quando a gente chegou e nós ficamos 6 para 7 meses lá. Então, a gente tinha comprado camas novinhas, sofá, e a gente doou tudo. Eu não quis vender. E aí, quando as pessoas viam que era de graça, elas chegavam até mim e falavam: você não acredita tanto que eu estou pedindo para ter um desse e eu não tinha condição de comprar. E aí chegou na mão delas aquilo que elas desejavam, né? E aí eu vou contar para vocês, que legal. Porque eu, antes de vir embora, eu precisava comprar uma máquina de lavar aqui. E a máquina de lavar aqui custa, uma máquina boa, 900 euros mais ou menos, né? A gente tem máquinas mais baratas, mas uma máquina de 1.400 giros, que é uma máquina boa, porque eu não gosto de ficar esfregando nada na mão, então ela custa um pouco caro. E eu falei pro Kleber, a gente estava saindo da lavanderia, lavando as roupas, porque é inverno, e às vezes no inverno, se você deixar para lavar roupa em casa, junta muita roupa para secar na secadora, demora, então eu preferia ir na lavanderia. Fui na lavanderia com ele, a gente estava voltando da lavanderia, falei para ele assim, eu conversando com ele. Nossa, a gente chegando na Itália, a gente tem que comprar a máquina de lavar, porque a gente não tem mais a máquina de lavar, porque nós doamos a nossa antes de sair. Porque comigo eu não uso, eu dou. Ele falou assim, é verdade, estávamos vindo,
eu vi uma máquina de lavar na frente de uma... É muito comum na Inglaterra aquilo que eles não querem mais, eles colocarem em frente de casa. Eu vi uma máquina na frente da casa da pessoa. E eu falei, Kleber, para, que tem uma máquina de lavar ali. Ele falou, imagina, tá doida? Eu falei, não. Parei e fui ver a máquina. Gente, estava escrito, all is yours. Ou seja, é toda sua. E eu falei pra ele, eu vou levar a máquina. Ele falou, meu, você tá doida? Não sei se... Não, pode pegar a máquina, que a máquina é nossa. Levamos a máquina embora. A máquina não estava funcionando porque tinha um problema na abertura da porta. Meu marido, muito xereta, entrou no YouTube, foi lá, olhou a máquina. E com 20 libras, ele resolveu uma máquina de 930 libras. E nós trouxemos a máquina embora. E tá aí a máquina, gente, perfeito. Deixa minha roupa branquinha, vocês não têm ideia. O universo me deu de graça, não precisei comprar. Então, o que eu quero explicar para vocês com essa experiência é que não é verdade que não acontece. Que se você acreditar que você tem que jogar fora o peixe porque o peixe não tem 30 centímetros, esquece, não vai acontecer. O peixe não chega até você, né? Então, para de jogar fora o peixe porque ele não tem 30 centímetros. Compre uma panela nova. Dá a oportunidade de você desejar coisas. Aí fala para Deus, Deus, o universo, eu estou desejando coisas aqui, mas então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rapa na minha casa, tudo aquilo que eu não uso mais, eu vou jogar para fora do recipiente. Porque é isso, vocês têm um vaso, e esse vaso precisa sair energia para entrar. Não há problema nenhum vocês desejarem tudo na vida de vocês, há problema vocês ficarem acumulando, porque o vaso não entra. Então, deseja o que vocês quiserem, mas abre a boca do vaso, o vaso sair também. Tem que sair. Esse é o segredo. As pessoas perguntam, como é que você consegue tudo o que você quer na sua vida? Eu falo simples. Dá abertura pro vaso, que o vaso vai. E tudo acontece. Tudo acontece. Não tenho dúvida. Toda ação é movida por uma necessidade. Nós somos, na verdade, pacotes de felicidade em formatos diferentes, né? O que nós queremos do mundo são pacotes de felicidade. Para alguns, na primeira aula, por exemplo, eu perguntei, o que vocês querem da vida? Outros falaram relacionamento, outros falaram assim, melhorar minha finança. Então, esse pacote de felicidade, para cada um, tem um nome. Tem para alguns que é dinheiro em abundância, para outros o pacote de felicidade é um emprego melhor, para outros é um título, para o outro é um casamento perfeito, para o outro é arrumar uma esposa ou um marido, para o outro é ter filho, para o outro é ter saúde. Cada um tem esse pacote de felicidade com um nome, porque tem formatos diferentes, mas todos são pacotes de felicidade. Tudo que você deseja na vida são os pacotinhos de felicidade que você vai dar o nome do que você quiser aí, né? Então, o que são esses pacotes de felicidade, Viane? Luz. Todos eles são chamados de luz. Então, o que a gente dá o nome nesses pacotinhos de felicidade é de luz. E de que forma vem essa luz? Em forma de intuição, em forma de uma magia que atrai a pessoa certa para a sua vida, ou a magia que atrai o objeto certo para você na hora que você está pedindo. Então, é a magia que atrai para você aquilo que você está desejando do universo. É a voz da intuição que fala. E aí entra o difícil da gente, porque a gente tem um problema em considerar o que é intuição e o que é ego. A gente tem dificuldade de escutar. O que está falando comigo, que é a minha voz do adversário, do ego, e o que está falando comigo, que é a voz da minha intuição. Eu mesma tinha, no começo, muita dificuldade. Hoje já consigo separar bem. Mas dá para perceber claramente quando é a voz do ego e quando não é. Mas é um treinamento. Por isso que a gente sempre sugere de fazer meditação. Porque a meditação, ela dá a vocês o silêncio diário lá, os 10 minutinhos de silêncio que vocês fiquem lá, dá a vocês a dimensão do que está passando, né? Aquelas ondas, aqueles curto-circuito sob pressão que passa no cérebro de vocês. A voz do ego, gente, ela sempre vem em forma de comando. Entendam isso. É tem que. Você tem que, né? É sempre em ordem. A voz do ego, ela não é uma sugestão. Nossa, eu adoraria, Odete, que você fizesse isso. Ou, Sandra, eu adoraria que você fizesse isso, né? Vanderlei, eu adoraria. Não, ela vem em forma. Você tem que. Você tem que se defender. Você tem que. Então, a voz do ego, ela é impositiva. Ela é imperativa. Né? Não fale mais com fulano. Ela é uma ordem. Né?
Veja a condição daquele lá, ela é imperativa. Então, entendam que a voz do ego, ela sempre tem uma voz de comando por detrás. E da intuição, não. Da intuição, você tá ali, num momento, você não tá pensando nada e de repente aparece algo sobre. Não é reativo, mas aparece algo sobre. Então, a intuição tem muita diferença da voz do ego. Mas a gente, para conseguir ter essa diferença, a gente precisa treinar o ouvido, né? A luz, gente, ela é uma força que ativa, inclusive, o sistema imunológico, ativa a saúde, né? Ela traz serenidade, traz paz, tranquilidade. A luz seria uma felicidade sem fim. É como quando você escolhe encher o seu recipiente de luz, de desejos pautados na luz, você consegue encher de uma felicidade sem fim, que é duradoura. Mas, Viviane, então não vão acontecer problemas na minha vida? Não, minha filha, vão acontecer milhões. Mas você vai ter calma e tranquilidade para lidar com seus ticum, entendeu? Para aceitar as suas correções de um jeito que aquilo não vai trazer um desconforto além do que é necessário para você. Não é que não vai ter desconforto nenhum, não pense isso. Não é que você vai encontrar, né, a paz dos passarinhos à beira-mar. Não, você vai ter turbulência sim, mas você passará pela turbulência com uma segurança, com uma tranquilidade, porque quando existe luz, gente, não tem medo, não tem ansiedade, não tem dúvida, não tem preocupação com o futuro. Você está tranquilo, você sabe que aquilo vai passar e que é só um processo, né? Então, essa é a diferença entre prazer momentâneo e a felicidade duradoura. Aí, a gente começa a pensar assim, tá, Vivi, mas como que eu faço? Porque eu tenho meu filho que está com problema, tem minha filha que está passando por um problema difícil, ou meus pais estão passando por um problema, ou eu tenho problema de relacionamento com as pessoas. Você está tendo problema com as pessoas, ou você está tendo problema com o seu filho, problema porque você está tomando a proporção da evolução de outras pessoas para você. Os filhos da gente, a gente tem responsabilidade até uns 16, 18 anos de orientação. Mas chega uma fase que é de 12 para cima, que é a idade do meu, que mesmo que você oriente, ele já tem o ticum dele, ele já tem a evolução dele, por mais que exista uma orientação, existe o caminho que ele vai escolher e que tem a ver com a alma dele, com a evolução dele, que você não tem o direito de mudar. Mas eu sou o pai, eu sou a mãe, e eu entendo. E se veio para você, aguenta o rojão, porque tá para você mesmo. Fica tranquilo. Mas ainda assim, você sendo o pai, você sendo a mãe, cada um tem seu processo individual evolutivo. Você não vai evoluir o seu marido, você não vai evoluir sua esposa, você não vai evoluir seu filho, você não vai evoluir sua filha. Você pode, no máximo, apoiar num processo evolutivo. E quando eu falo apoiar, eu tô aqui e o que você precisar e eu puder fazer, eu vou te ajudar. Que daí entra nas leis de ajuda, que se vocês forem ler sobre Bert Hellinger, quando ele fala da lei da ajuda, ele fala que não podemos e não devemos ajudar quem não nos pediu ajuda. Porque quando você está se colocando na posição de ajudar alguém que não pediu a sua ajuda, o que você está é fazendo um ato egóico. Eu sou melhor que você e eu estou aqui para te ajudar e te suportar, porque eu sou melhor que você. Eu tenho mais conhecimento, eu estou numa posição mais privilegiada. E toda vez que você fizer isso, você não ajuda o outro a evoluir. Você faz ele entender que ele é menos e que ele está em condições desfavoráveis. Ou seja, ele continua sendo a vítima. Então, não posso ajudar. Eu posso te dizer, estou aqui para te suportar. Você me procura se você precisar, que eu estou aqui. Mas você não pode ir até lá oferecendo para ele. Você não pode, não, mas eu sei do que ela precisa ou ele precisa. Vou fazer por ele porque eu sei. Não, você não sabe nada. Você precisa parar de querer saber. Tem coisas que não são suas e não cabem em você. Ah, mas ele tem que evoluir nisso, ele não tem que evoluir em nada. Cada um tem a sua jornada aqui. E você precisa aceitar que você não tem nada a ver com essa jornada. Você pode estar aqui no mesmo barquinho que todo mundo e o que você puder fazer para favorecer, você faz, mas não tem a ver com fazer para o X ou para o Y. Você faça para o universo. O universo escolhe quem ele vai ajudar.
Você não tem que escolher. Por exemplo, o curso que eu estou dando aqui é gratuito. Eu estou escolhendo ajudar, mas muitas pessoas não assistem e não veem. E não querem saber de aplicar nada. E é gratuito. Agora, eu tenho algum compromisso com isso? Não, nenhum. Eu estou fazendo meu papel. Se tivesse uma pessoa aqui, eu ainda estaria dando o curso para uma pessoa. Não vai mudar o meu objetivo, que é colocar o conhecimento para o mundo. Muda se as pessoas estão ou não preparadas para recebê-lo. Isso não te entra niente com o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. É a opção delas. Elas estão no ponto de evolução delas. Eu não posso escolher por elas. O que eu posso dizer é que o caminho que eu percorri é muito bom e que viver a vida que eu vivo é muito boa e que eu agradeço todos os dias, porque tudo o que eu desejo na minha vida até hoje aconteceu. E eu só posso agradecer por isso. Então, e pronto, a minha gratidão está aqui. Eu posso demonstrar para vocês, explicando a vocês como exemplo eu mesma e dando a vocês o que a vida me proporciona. Porém, eu posso mudar a jornada de cada um de vocês se vocês não escolherem para percorrer outra coisa? Não posso. Eu era uma pessoa extremamente reativa a tudo e a todos. Então, e se eu mudei, vocês podem ter a convicção mais do que certa de que vocês também conseguem. Não vai ser tão difícil assim. Então, um breve resumo dos 99%. Um mundo de absoluta ordem, perfeição e luz espiritual infinita. Um mundo de ação em vez de reação. A fonte, a semente, a origem oculta do mundo físico. Um mundo de total plenitude, conhecimento infinito e alegria sem fim. Uma dimensão onde podemos dar início à mudança positiva e duradoura, que também manifesta no mundo do 1%. No mundo do 1%, reagimos aos eventos externos. A satisfação, ela é temporária, porque ela é através do alívio. Então, eu tô com medo de que eu tô me sentindo vulnerável, tenho uma reação e ela me alivia, ela me tira daquela dor da vulnerabilidade, ela me tira daquela dor do vazio, ela me tira da dor do medo, ela me tira da dor ela tira da dor da dúvida, do dúbio. Então, ela me tira da dor, ela alivia, ela é um curativo. Ela não dura, mas ela alivia. Somos vítimas, nesse caso, que sofrem por ações de outras pessoas, assim como circunstâncias externas e aleatórias. Parece não haver esperança de que aconteça uma mudança positiva e permanente. Então, quando alguém chega e fala para mim, mas eu não sei mais o que eu faço, minha vida não muda, ela está ali no mundo do 1%. Se ela está com essa mentalidade, está dizendo, não sei o que eu faço, não muda nunca, nada muda, por mais que eu tente agir, já fiz vários cursos, nada acontece, ela está apegada ao ego, a posição de ser a vítima da situação, de não fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o fazer o que precisa ser feito também é deixar de fazer, tá, gente? Às vezes está fazendo, e às vezes o que essa pessoa precisa fazer é deixar de fazer, né? É não fazer. Acompanho muitos pais de adolescentes para psicoeducação e às vezes eu vejo eles desesperados me perguntando, eu não sei mais o que eu faço. E eu simplesmente sorrio e digo, não faça. Está na hora de parar de fazer. Não é o fazer, muitas vezes está ligado às vezes ao não fazer, né? A parar. Mas se eu parar de pegar no pé, não vai estudar. Se eu parar de pegar no pé, não vai fazer. Não vai fazer e vai pagar o preço por não ter feito. Deixa eu pagar o preço, tem que pagar o preço. Às vezes é necessário que as pessoas tenham o preço para pagar. E a gente, às vezes, tira essa condição do preço, né? Hoje mesmo de manhã, ontem o meu marido chegou do vôlei e eu falei para ele sobre o meu filho, que meu filho respondeu algumas coisas que eu não gostei. Ele também não gostou. O meu filho estava muito tempo no celular, no TikTok, era um vício absurdo. E muito tempo no videogame, e reclamando de fazer esporte porque tem que sair de casa, e reclamando das tarefas dos cômputos da escola e tudo quanto, né? E eu falei pro meu marido, a gente precisa colocar limite. Quem dá a regra é a gente, ele tá do jeito que tá porque nós tiramos regras, porque a gente foi muito podado, tanto eu quanto meu marido. Então a gente tentou uma liberdade de expressão pro meu filho, tentou uma outra forma, mas eu falei pra gente, tá errando, não tá boa. Então, hoje meu filho chegou falando, ai mãe, tinha a prova de matemática e eu esqueci de estudar para a prova. Aí pronto, outro sinal que apareceu para mim. Falei, opa,
Falei, a gente vai conversar sobre isso. Aí sentamos, almoçamos, e eu falei pra ele, eu e meu marido, a gente conversando, eu falei, filho, a gente vai precisar tomar uma providência, porque a gente tentou fazer de um jeito, mas você não tem maturidade para ter acesso ao celular, maturidade para ter acesso livre a um videogame, porque você ainda não consegue se organizar na sua rotina. Então, nós vamos precisar voltar do zero. Eu vou precisar tirar o seu celular, porque eu não quero mais você no TikTok, eu vou deletar o TikTok, não quero você copiando essas pessoas. Você tem a mim e o seu pai de exemplo, de modelo. E para mim a responsabilidade que você tem que ter é ajudar na casa, você precisa lavar a louça, porque é a sua obrigação, você precisa colocar o cachorro para sair para fazer xixi, é a sua obrigação, você tem que estender a sua cama, você precisa acordar cedo e descansado, e você não tem idade para falar que não gosta de escola. Eu não consigo ver isso como um ponto positivo, e eu acho que é uma influência. Então conversamos. E falei para ele, você entende que nós vamos ter que fazer isso para o seu bem e que você precisa se organizar melhor e a gente vai tentar de novo do zero, mas o celular é meu. Ele catou o celular na hora e falou, tá, mãe, eu entendi, toma o celular para você. E eu peguei o celular, dei um abraço nele, falei, eu te amo e a gente vai se organizar melhor nas suas rotinas para que você fique melhor. E pronto. Mas a regra é essa e acabou. E ele hoje ficou o dia todo sem o telefone e não jogou videogame, foi estudar. E a gente sentou junto com ele, porque eu não mando ele estudar sozinho. Eu sempre observo o que ele está estudando, o que ele está lendo, para poder dar uma força. Então, a gente tem que ser ativo naquilo que não está funcionando. Então, não é verdade, na minha casa não tem problema? Claro que tem. Mas hoje eu consigo ser proativa diante aos problemas. Então, existe um problema. Qual é a solução que eu tenho que tomar? Qual é a necessidade básica infantil do meu filho que não está sendo organizada? Limites. O meu filho está com dificuldade em limite e orientação. Se é essa necessidade que eu não estou cumprindo, acabou, é ali que eu tenho que ir. Então, quem sabe as 5 necessidades infantil? Apego e pertencimento. Quem sabe da necessidade infantil de autonomia e autoafirmação? Quem sabe de valorização e reconhecimento? Espontaneidade e diversão? E de limites realistas e orientação, sabe que todas as vezes que você reage a algo na sua vida, é porque você está em busca de uma dessas necessidades que não foram atendidas. Então, entenda, o mundo dos 5 sentidos, ele está pautado nas 5 necessidades infantis. E você vai reagir, porque o que você está buscando é aquilo que não te deram quando você era criança. Às vezes, você foi uma criança que não teve limite, que seus pais não colocaram limite para você, ou teve limites muito fortes. E aí, o que você vai fazer? Você vai explodir, você vai colocar padrões rígidos para as pessoas à sua volta, você não vai aceitar a injustiça, porque você vai reagir na falta dos seus cinco necessidades. Então, seus 5 sentidos vão reagir para defender isso que hoje você tem voz e que você vai fazer. E como é que a gente reage a isso, Vivi? Com os modos. Se vocês forem lembrar lá dos modos que a gente conversou, lá no começo, a gente falava dos modos infantis, né? E aí os modos, o que eles são? Eles nada mais são do que a forma que a gente reage ao mundo. E como é, Vivi, isso? Como é que a gente reage ao mundo? A gente tem o modo de criança zangada. Então, você pode ter uma reação como uma criança zangada. E como que é a criança zangada, Vivi? É um modo de reação. Como que é a criança impulsiva? É aquela criança que não pensa e faz. Depois ela pensa no resultado. Como que é a criança raivosa? A criança raivosa é aquela que fala um monte de besteira. Que é o remédio? Como que é a criança vulnerável? Como que é a criança vulnerável? É a criança que chora e se faz de vítima. Então, é um perfil de criança vulnerável. Então, vocês vão agir de acordo com essas necessidades infantis ou a falta do cumprimento delas, buscando isso através das reações que vocês têm com o universo. Então, sei lá, o meu filho teve essa questão, né, de não ter ido bem na prova, de não ter lembrado e tal. Eu não vou agir como eu não vou agir como a mãe dele. Sabe como que eu vou agir? Como alguém que está curando a minha própria dor. Então, ai, coitadinho, eu não posso tirar o celular dele, porque senão ele vai ser castrado, eu não quero uma criança castrada. Eu brinco com algumas mães, mas é verdade, tá? Tem muita criança que eles dizem assim, ai, o meu filho é hiperativo.
que é a desculpa para o mal educado. Tem criança que é mal educada, não tem hiperatividade, entendeu? É mal educada, interage mal com o ambiente, não foi educada, não tem limite. E não tem a ver com hiperatividade. Só que às vezes a pessoa sofreu tanto com castração na vida dela, dentro da história de vida dela, do mundo dos 5 sentidos que ela viveu, que ela construiu o ego dela com base, eu não vou castrar os meus filhos. E aí o que ela faz? Ela cria um bando de gente mal educada, que não tem limite nenhum. E que não consegue se adaptar à sociedade. E ela ainda defende essa teoria de que é a psicologia positiva e tudo quanto. Então, tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode misturar uma coisa com a outra, né? Tem que ter esse cuidado de entender o que é meu, o que é do outro. E no que é do outro, se eu estou como educador até uma certa fase de idade, a minha responsabilidade é orientar e dar limites, né? A minha obrigação é orientar e dar limites. A minha obrigação não é viver a evolução do outro. Por mais que eu oriente, por mais que eu delimite, existem pessoas que têm um ticum de correção que é delas e que elas têm que se manifestar e criar o processo delas próprias. Não tem como você colocar o dedo ali. Vocês entenderam? Ficou claro o que eu expliquei para vocês hoje? Sobre a gente ser o vasinho do recipiente. É importante vocês saberem do vasinho que vai receber a luz, porque o efeito Big Bang que a gente explica, para vocês poderem entender esse efeito Big Bang, ele vai depender de vocês saberem do vasinho, como é que funciona o vasinho, tá? Então, esse vasinho, ele vai fazer parte da explicação. Lembre-se que o vasinho dos desejos de vocês, ele não tem fim, e é você que vai saber o que você coloca e o que você tira. É seu. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Se tem coisas aí que tá sobrando, não importa se seja em história, se seja apego a coisas e histórias que você já contou, abra mão. Deixa sair, porque entra coisa nova. Tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguma opinião? Alguém quer fazer alguma pergunta, mesmo que seja por bate-papo, por chat? Zero dúvida? Então, vocês já praticaram o coins de vocês, as moedinhas de vocês. Vocês ficaram 1 hora cuidando de um aperfeiçoamento para vocês de autoconhecimento. Ticlin para vocês, que vocês são pessoas bravíssimas. Deram como prioridade, no meio de tantas coisas que vocês têm para fazer, parar e refletir sobre si próprio. E isso é mágico, viu, gente? Vocês estão no caminho certo. Parabéns. Tá bom? Ó, beijo para vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês. A gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado, coração. Obrigado, coração. Um beijo. Outro. Até já. Deixa eu entrar na próxima aula.